Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Vamos ficar de pé um instante? É na alegria que nós nos colocamos nesta manhã para encerrarmos o nosso jubileu e com 3 pequenas catequeses sobre a fé, a esperança e a caridade, depois também, claro, a Santa Missa. Viver bem esse tempo. Vamos começar com o refrão, esta minha pequena fala. Todo mundo conhece, eu confio em nosso Senhor. Vamos cantar junto? Eu confio Em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Repita comigo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Porque Tu me dás a experiência da fé. Eu quero crer, Senhor, e assim como os apóstolos, dizer também: aumenta, Senhor, a minha fé. Amém. Pode sentar. Então, louvado seja Deus que nos permite iniciar bem esse momento. Começo com uma pergunta: o que é a fé para você? Às vezes a gente pergunta o que é a fé para alguém diz: Padre, eu tenho fé. Não responde. Eu não perguntei se você tem fé, perguntei o que é a fé, né? Então a fé é como um dom de Deus que nos é dado, a fé como algo sobrenatural, mas também existe uma fé natural. Fé é acreditar. Quando lemos a carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vemos ali aquela palavra: fé é acreditar no que não vemos e como recompensa ver o que cremos. Muitas vezes nós não vemos, mas pela fé nós acreditamos. Então fé nesse primeiro momento é dizer que não é somente algo do humano acreditar e acreditar nas pessoas, acreditar em situações, mas muito mais a fé como algo sobrenatural, como um dom que nos é dado. E se o dom nos é dado, nós precisamos pedir. Ah, Padre, mas eu não tenho fé suficiente. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Dentro desta realidade, como virtude teologal, não nasce apenas do esforço humano, mas da graça de Deus. Eu quero tocar aqui 2 personagens dentro da Sagrada Escritura que precisaram ter fé. Quando nós estamos hoje encerrando esse ano jubilar e nós de tal modo celebramos também a Sagrada Família, nós lembramos 2 grandes personagens que cuidaram de Jesus, que é Maria e José. Então, falar de fé em Maria: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Quando o anjo dá aquela palavra a Maria, que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela pergunta: como se dará isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo vem para ela dizendo: não temas, Maria, não tenhas medo, Maria, porque tu darás à luz um filho e ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Alguma vez na vida você já teve medo? E nós trazemos medo conosco mesmos. E Maria teve medo naquele primeiro momento. Eu não posso afirmar que ela teve medo, mas ela perguntou como se daria. Mas o anjo veio com aquela palavra para dizer: Maria, não tenhas medo, não temas, Maria. E depois nós olhamos para José. José, ao ficar sabendo daquela notícia, ele não querendo que ela recebesse alguma punição, o que acontece? José resolve abandonar Maria em segredo. E o anjo que visita Maria, tem também um anjo que visita José, e José ali naquele sonho lhe é dado a palavra: não tenhas medo, José, em receber Maria por tua esposa, porque o que ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O filho que nascerá dela será chamado Santo, Filho de Deus.
o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então nós contemplamos aí dois personagens que acreditaram. Maria acreditou naquela palavra do anjo, José acreditou na palavra do anjo, e as duas palavras que veio para Maria e para José foi: não tenhas medo. Quantas vezes diante das situações pode nos faltar a fé, e se a fé nos falta, vem um medo que invade o nosso coração. Diante desta palavra, posso partilhar com vocês aqui também, que hoje estou falando entre tremores e temores. Era para um outro padre estar falando com vocês, havia talvez preparado, ontem à noite passou mal, e ele me avisou agora há pouco: padre, eu não vou poder dar essa palestra não, arruma um jeito aí. E mesmo com medo, disse: Senhor, com fé, eu vou, porque o Senhor fala. E quando nós colocamos a nossa fé diante da realidade do medo, a fé, que é esse confiar em Deus, Ele vai à frente, e nos conduz, e nos sustenta, e nos alimenta. Quando pensamos o Catecismo da Igreja Católica, número 153, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. E ainda o número 154 diz: crer é um ato humano, consciente e livre, uma resposta do homem a um convite de Deus. Hoje eu pergunto para você, inclusive aquela pergunta que Jesus fazia para os apóstolos quando eles estavam medrosos: ainda não tendes fé? Por que sois assim tão medrosos? E é interessante que Jesus, quando está ali andando sobre as águas e chama Pedro para ir ao encontro dele, Pedro, enquanto está caminhando, está firme na fé, ele não afunda. Mas quando ele começa a duvidar, quando ele começa a ter medo, o que acontece? Ele começa a afundar. E aí é onde Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Hoje eu pergunto a você: como é que anda a sua fé? E fé, amado irmão, querida irmã, não é ter fé em momentos que está tudo muito bem. Ter fé em situações difíceis. E muitas vezes na doença e no luto, nós somos provados na nossa fé. Quantas vezes nós somos chamados a ter fé em situações adversas? E aí nós somos chamados a ter fé porque, não é porque tudo está muito bem, mas é dizer: Senhor, mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa dor do luto, mesmo nesta situação de tribulação, mas eu quero ter fé, eu quero confiar, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E aí a gente canta mais uma vez esse refrão: eu confio em nós. Ergue o volume da sua voz. Com fé, esperança e amor. Três situações concretas de pessoas que disseram sobre a fé. Uma primeira situação onde a fé é abalada pela dor. Uma pessoa disse: eu rezo, mas depois de tantas perdas, parece que Deus não me escuta. Uma pessoa que traz então esta palavra. Talvez você está vivendo isso: padre, eu rezo, eu tenho rezado, mas depois de tantas perdas, e não estou dizendo só de perda de pessoas, mas talvez até de perda financeira, talvez de outras perdas, e você foi se desencantando. E a palavra nos chamou então, a partir da experiência da fé, a continuar. Eu lembro do padre Léo que dizia assim: na vida a gente pode perder tudo, mas se a gente não perdeu a fé, a gente não perdeu nada. Você lembra daquela última palestra dele? Aquela última palestra onde ele diz: buscai as coisas do alto. E ele dizia: de primeiro eu tinha dó de quem não tinha fé, mas hoje eu tenho... Peraí, deixa eu tentar lembrar a historinha que ele contou aqui. Eu tinha dó de quem era feio, né? Acho que foi essa a palavra que ele... De primeiro eu tinha dó de quem era feio, mas hoje eu tenho dó de quem não tem fé, porque como ele estava feio, né? E aí ele falava justamente isso: de primeiro eu tenho dó de quem estava feio, mas agora eu tenho dó de quem não tem fé, porque quem não tem fé não tem nada, perdeu tudo. E foi justamente dentro dessa realidade. Aqui uma resposta para essa situação: dizer a você, a fé não é ausência de dor, mas é confiança mesmo na dor. Repita comigo então esta palavra: a fé não é ausência de dor, mas é confiança mesmo na dor.
Então aqui há algumas possibilidades e sugestões para que a gente possa vencer esta realidade. Rezar os salmos de lamento ajuda, né, numa situação como esta. Não se isolar, não ficar fechado, trancafiado no seu quarto, porque isso é terrível. Então, quando te falta a fé, eu vou, mesmo contra a minha vontade, eu vou para a igreja, eu vou procurar alguém, eu vou procurar ajuda, para que a minha fé não desfaleça. Depois, lembrar que Jesus também gritou na cruz, mesmo diante da dor e do sofrimento. Lembrar de Jesus que teve esse momento onde ele gritou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Depois, uma outra situação, a fé enfraquecida pela rotina. Alguém dizia, padre, eu vou à missa, mas tudo virou automático, não sinto mais nada. Talvez você tenha vivido uma fé assim, onde você vai à igreja e volta para casa e parece que nada lhe toca mais. Hoje eu digo para você, amado irmão, querida irmã, fé não é sentimento, fé é decisão. Fé não é não sentir medo, é mesmo com medo se dizer eu vou, e que Deus me dê a coragem, e acreditar que Deus estará com você, sendo o chão, sendo o sustento aí da tua vida. Eu digo a você, redescubra o valor do silêncio, da escuta da palavra. Eu tive a oportunidade agora nos últimos dias de fazer um retiro de 8 dias de silêncio. Exercícios espirituais de Santo Inácio, desligado da internet e do mundo externo. E como Deus fala ao coração no silêncio, e como Deus nos faz redescobrir a fé. E ali no mosteiro de Itaici, eu andava naquele jardim e eu via cair algumas folhas amareladas, e aí eu me perguntava, o que eu preciso deixar cair em mim? E quando nós nos colocamos na presença de Deus, e quando nós deixamos que Deus nos fale no silêncio do coração, essa palavra vai nos fortalecendo e nos orientando para viver bem a própria fé no dia a dia. Depois, preparar-se para a missa, né? Quanta gente chega em cima da hora da missa, não vive bem a Santa Missa. Aí vai ser algo automático mesmo. Viver a fé mexendo talvez no celular. Quantos na missa está lá respondendo o WhatsApp, respondendo, pagando conta? Eu dizia, né, Deus não é sem educação. Ele não vai conversar com você se você está ocupado com outras coisas ou com outras pessoas. Então deixa Deus falar no teu coração no silêncio. Essa experiência da vida interior, a fé é fortalecida também aí. E ainda pequenos gestos diários de gratidão. Ser agradecido a Deus. Quantas vezes nós temos uma memória mórbida, doente, só se lembra das coisas ruins, mas quanta coisa boa Deus nos permite, e a fé nos faz então passar por diante de todas as situações de dificuldade e prosseguir até o fim. E para finalizar, uma terceira situação, a fé que é ameaçada pelas dúvidas. Uma palavra que alguém também trouxe dizendo, vejo tanta injustiça e maldade, às vezes duvido de Deus. Amado irmão, querida irmã, dúvida não é falta de fé, pode ser o caminho de amadurecimento. Às vezes você traz dúvida no coração, mas não é falta de fé. Na sua dúvida, que você possa encontrar as respostas das suas dúvidas nele. A gente está vivendo aí, ultimamente, um movimento de pessoas evangélicas vindo para a Igreja Católica porque estão estudando. Estão descobrindo a fé através do estudo. Então, estudar mais a nossa fé, viver essa experiência, mesmo na dúvida, procurar as respostas, e com certeza você vai chegar à verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, é o próprio Jesus. Nós vamos encontrar-nos nele. Pensar as possibilidades para fortalecer a nossa fé. Estudar a fé, como dizia, conversar com alguém experiente na fé. Tem experiência de você conversar com Dom José Chaves, até está aqui, né? Talvez no momento que eu comecei a falar, mas poxa, vou ter um bispo me ouvindo, um bispo que tem muito mais garbo aí para falar sobre essa realidade do que eu. Mas está ali, pegar experiência com ele, talvez Deus nos permita isso, né? Uma situação de, não sei qual a palavra que falta aqui, de tribulação, uma situação que nos impõe medo, mas dizer, Deus, Tu estás aqui e esta fé, ela sim está colocada em prática, porque o Senhor está comigo. Transformar a indignação em compromisso cristão.
Quando você vê injustiça e maldade, você precisa se perguntar: o que eu posso fazer para mudar essa realidade onde eu estou? Então, essas 3 palavras que veio dessas 3 pessoas nos ajudam, então, a olhar para a nossa fé e nos perguntar, diante dessa realidade que eu vivo hoje, como está, como anda a minha fé? Fica de pé, porque já deu os 15 minutos, né? 15 minutos para cada um, é muito rápido, né? Então, são 9h58, a gente termina dizendo, então, desta realidade. No primeiro momento, nós concluímos que a fé é um dom de Deus, é dado por Deus, mas também há uma resposta humana nossa, e ela é vivida no cotidiano, lá no seu cotidiano, na sua fé simples, lá no seu quarto, na sua paróquia, na sua capela, ou mesmo aqui na catedral. E um convite final para cada um de nós, assim como os apóstolos, dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Vamos dizer mais uma vez isso: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero viver a minha fé. Eu quero testemunhar a minha fé. E com esse canto, Senhor, eu quero finalizar. Canta mais uma vez essa experiência de confiar no Senhor. Canta isso. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Finalizando, eu só digo para você uma coisa: o que aconteceu hoje de ter um padre que estava preparado para vir falar e de repente não deu certo de vir e eu tive que vir aqui de improviso? Eu digo para você, a vida às vezes é feita de improviso. A gente não consegue controlar tudo. Tem situações que vai fugir ao controle, e aí eu digo para você: rompa com os seus medos e viva a sua fé. Eu não sei no que isso repercute na sua vida. Quanta gente que tem vivido situações, né, extremas de tensão, e Deus hoje te chama a esta palavra: tenha fé, não tenha medo, tenha fé. E assim como o Senhor nos conduziu a dar estas pequenas palavras a você, Deus também te dá esta força diante das situações mais adversas da sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós queremos então, com um breve refrão, e nós vamos chamar o Padre Gilson Jardine, que vai falar sobre a esperança, a segunda palavra destas catequeses.